Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais na Assembleia de Deus em Praia do Siqueira, Cabo Frio, Rio de Janeiro, para transmitir para você o culto online, né? Queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e com certeza Deus, Ele estará aqui e Ele há de visitar a tua casa. Meus irmãos, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Nós vamos dobrar entre os obreiros aqui, cada um estará orando um pouquinho pela tua vida, pela tua casa, pela cidade, pelos profissionais que não deixaram os seus trabalhos e estão lá, né, cuidando da cidade, cuidando na área da saúde, os comerciantes. Vamos orar, pedindo a Deus a tua bênção, orando pelas autoridades, a fim de que Deus oriente, né? Glórias a Deus. Então vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo, Deus vivo, santo e poderoso, soberano e eterno, Criador dos céus e da terra. Senhor amado, aqui estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, Pai querido, que iniciamos, Senhor, esse trabalho na Tua casa, Senhor, aleluia. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, meu Deus, já pelo privilégio de podermos estar aqui, o privilégio que o Senhor nos concedeu, Senhor, de acordarmos neste dia, Senhor, com vida, Senhor. Ó Pai amado, fazendo aquilo tudo segundo a Tua vontade, Senhor, aleluia. Ó Deus, e agora, Pai amado, estamos com o propósito de Te adorar aqui no templo, Senhor, também intercedendo, Senhor, pela vida daqueles, Pai amado, que ainda não puderam estar, Senhor, que ainda não podem estar, Senhor, seja, Senhor, por causa, Senhor, do afastamento, Senhor, seja por enfermidade, Senhor, seja qualquer que seja a causa, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, intercedendo, Senhor, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Senhor, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por pensamento, palavras e obras. Te pedimos que o Senhor não leve em conta, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor, mas venha sobre nós, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor. Senhor, nos levantar, Senhor, nos animar, Senhor, nos moldar, Senhor, no caráter de Cristo, Pai querido, que não venhamos, Senhor, em momento algum, Senhor, desanimar, Senhor, que a todo momento, para que ele possamos estar atento, consciente, Senhor, que tudo isso, Senhor, é momentâneo, Senhor, aleluia, porque nós sabemos que aqui na terra, Senhor, nada é eterno, Senhor, mas Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos sustentado, Senhor, aleluia, tem nos dado força, meu Pai, tem nos revelado, Pai querido, que tudo isso tem um propósito, meu Pai. Por isso nós Te pedimos nesta noite, meu Pai, por todo o Teu povo que está, Senhor, está bem atento, está nessa live, Senhor, nessa noite, Pai, que eles estão atentos, estão junto conosco, compartilhando, Senhor, desse momento, Pai amado, que o Senhor venha derramar sobre cada um, Senhor, sobre as suas necessidades, Senhor. Sabemos que nesse dia, Pai amado, com essa diferença, Senhor, que estamos, Senhor, desse afastamento, Senhor, muitos têm sido desanimados, Senhor, mas nós Te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, que Teus anjos possam, Senhor, contemplar cada um, Senhor, porque o Senhor dá hora a Teu respeito e Ele vai, Senhor. Por isso, Pai, visita agora, Senhor, aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão cansados, Senhor, aqueles que estão, Pai querido, aleluia, confusos, Senhor, aqueles que estão aflitos, que ainda não entenderam, Senhor, a causa, Senhor. Deus, toma, Senhor, a Tua mão também, Senhor, essa família, meu Pai. Deus querido, que haja, Senhor, nesse período também, Senhor, conscientização, Pai amado, que esse período seja um período, Senhor, onde eles possam, Senhor, se conscientizar, Senhor, procurar ver onde está a falta, Senhor, qual a diferença, Senhor, por que não deu certo, Pai amado, por que está assim, Senhor, que haja, Senhor, aleluia, uma busca, Senhor, verdadeira em Ti, Senhor. Sabemos, Pai querido, que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Estamos vivendo um momento, Pai amado, de aproximarmos de Ti, Senhor, e Te buscar enquanto se pode achar, segundo a palavra do profeta Isaías, Senhor. Deus, nesta noite, Senhor, nós pedimos uma bênção, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, também nos leitos de dor, meu Pai. Muito, Pai querido, estamos preocupados, Senhor, com essa enfermidade que está aí, Senhor. Mas os Teus filhos, Senhor, está firmado em Cristo, meu Pai. Os Teus filhos têm uma esperança
esperança, Senhor. O seu filho tem uma certeza, meu Pai, que essa certeza possa estar no coração de cada um deles, meu Pai, até aqueles mesmo, Pai querido, que ainda não te conheceram, Pai querido, aqueles que ainda te ouviram falar de ti, Senhor, mas não compartilharam, Senhor, na nossa entrada na mesa contigo, Senhor, que esses momentos sejam de reflexão, Senhor, aleluia, porque o Senhor, para saber, Pai querido, que o Senhor continua sendo o mesmo, Pai amado, o Senhor continua no controle de tudo, Senhor. Oh, Deus, por isso, Pai amado, eu te peço, Senhor, por essa cidade, meu Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, a cada um, Senhor, daqueles que estão, Senhor, na batalha, Senhor. Ah, Senhor, seja os médicos, seja os motoristas de ambulância, Senhor, motoristas de táxi, Senhor, as transportadoras, Senhor, a emergência, meu Pai. Deus, também as autoridades, Senhor, aleluia. Ah, Senhor, nossos prefeitos, Senhor, vereadores, Pai amado, todos aqueles que estão, Senhor, compartilhando essa área municipal, Senhor, que possa entender, Pai querido, aleluia, e possa, Senhor, receber também de Ti, Senhor, uma devida orientação, meu Pai, porque só o Senhor tem a palavra, a última palavra, Senhor, a palavra certa, Senhor, a palavra de poder, a palavra de determinação, a palavra de vida, Senhor. Deus, visita também o nosso estado, meu Pai. Nós sabemos aí, Pai querido, nos últimos dias, Senhor, o que se anuncia, Pai querido, é forte, Senhor. Mas nós sabemos que forte é o Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor Todo-Poderoso, Senhor. O Deus grande eu sou, Senhor. Por isso nós sabemos, Pai querido, que nada acontece em Tua permissão, Senhor. E em Ti, Senhor, tudo é possível daquele que crê, Senhor. Deus, aviva também no coração desses homens, meu Pai, o Teu amor, Senhor, o Teu poder, Senhor, que eles possam despertar nesses dias, meu Pai. Oh, Deus, foram eleitos para servir a sociedade, Senhor. Eles são, Pai querido, aleluia, homens, Pai querido, foram chamados, uma chamada especial, Pai querido. Uma palavra, Senhor, de mordomo, Senhor. Cuidar da sociedade, cuidar do povo, Senhor, no qual eles foram eleitos, meu Pai. Que eles possam se conscientizar, meu Pai, das suas responsabilidades, Senhor. E se renderem, Senhor, aos bons, meu Pai. Deus, também nós pedimos pela nossa nação, Senhor. Nossos presidentes, Senhor. Ah, Senhor, lá o Senado, Senhor. Ah, Senhor, também, Senhor, a área de deputado ali, Senhor. Aleluia. Aqueles que estão envolvidos no Congresso, meu Pai. Oh, que possa, Pai querido, se unir, meu Pai. No mesmo propósito, meu Pai. Porque o Brasil, Senhor, nós temos, Senhor, maioria de cristãos, Senhor. Aleluia. E tem que prevalecer, Senhor. Que eles possam entender isso, meu Pai. Deus, nesta noite, Pai querido, eu quero te pedir também uma bênção, Senhor, especial para a minha família, meu Pai. Deus, eu sei que o Senhor cuida dos meus, Senhor. Mas eu quero te pedir, meu Deus, mais uma vez, Senhor, toma a minha casa nas tuas mãos, Senhor. Meus filhos, Senhor, meus netos, meus bisnetos, meu Pai. Ah, aqueles que me cercam, Senhor, meus vizinhos da direita, da esquerda, Senhor. Meus colegas de trabalho, Senhor. Deus, toma todos nas tuas mãos, Senhor. Pai querido, eu oro assim, Pai querido, na certeza, Pai querido, de que o Senhor está pronto a responder, porque a tua palavra nos diz, Pai querido, clama a mim e responder-te. E a palavra, a oração do justo pode muito seus efeitos, Pai. Por isso eu creio, Senhor. Por isso eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor, e já te agradeço pela vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai querido, a tua igreja mais uma vez se encontra de joelhos dobrados, Pai, em tua casa. Deus querido, o teu filho já clamara, o teu filho já falara, Pai. Deus querido, mas a tua palavra diz que nós temos que orar, Pai, sem cessar. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus querido, que a oração do justo, ela tem seus muitos efeitos, Pai. E é por isso, Deus querido, que nós estamos aqui neste lugar. É por isso que estamos insistindo, Pai, porque acreditamos no poder da oração. Nesta noite, Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor nos tem concedido de estar em tua casa para proporcionar um culto, uma palavra de consolo, uma palavra de vigor para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que não podem estar neste lugar, Pai, devido à situação, devido às ordens das autoridades, Pai. Mas o que importa, Deus querido, que apesar da tua igreja estar fechada, o teu Espírito Santo continua falando, o teu Espírito Santo continua convencendo, e nós temos visto milagres a cada dia, Pai. Nesta noite eu quero te apresentar, Senhor, os obreiros, Pai, que se encontram nesta casa, Senhor, os obreiros que pela fé, Senhor, estão saindo de suas casas, Senhor, para ser um instrumento nas suas mãos para este povo. Também os nossos instrumentistas, as
nossas irmãs que estão na intercessão. Guarda cada família, protege cada família e jogue por terra todo mal. Pai, nesta noite, Pai, nós oramos pelas famílias, Pai, que estão do outro lado dessa internet, que estão do outro lado deste aparelho, Pai, que se encontram de joelhos dobrados, Pai, que precisam, Deus, de um milagre, Senhor, que clamam, Pai, por um socorro, Pai querido, e nós sabemos, Deus, que o nosso socorro só vem do Senhor. Nós sabemos, Pai, que só o Senhor pode mudar essa história, só o Senhor tem a palavra de vitória. Por isso, meu Senhor da glória, abençoe cada família, abençoe cada lar, que eles possam sentir a tua presença nesta noite, Senhor. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, todos os teus filhos, Pai, que estão sendo afetados, Deus, por esta enfermidade, por esse vírus, Pai. Sabemos, Deus querido, que nós temos que nos proteger. Sabemos, Pai, que nós temos que vigiar, mas também sabemos, Pai, que o Senhor tem todo o poder em tuas mãos, e somente uma palavra do Senhor, Pai, todas essas pessoas, Deus, que se encontram internadas, Pai, que se encontram entubadas, Deus, que estão, Pai, com febre dentro dos seus lares, Pai, em quarentena, Pai, somente uma palavra do Senhor, Pai, é o bastante para a cura chegar, para o socorro, para o milagre acontecer. Deus, toma em tuas mãos a irmã Leninha, Pai, a qual a tua igreja está 7 dias no propósito de oração e jejum. Que o milagre venha acontecer segundo a tua vontade, Pai, que o teu nome possa ser manifestado mais uma vez na terra, Deus querido. Pai, esta noite eu também quero te apresentar a cidade de Cabo Frio, Pai, a qual o homem, Pai, já está abrindo, Pai, as portas aos poucos, Deus, para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas possam sustentar, Senhor, as suas famílias, Pai. Mas eu peço a Ti, Jesus, não deixe, Pai, que esse vírus venha propagar, não deixe, Pai, que esse vírus venha atingir esta cidade, esse país, esta nação. É claro, Pai, que o povo precisa trabalhar, mas também precisa viver, Jesus, e que o Senhor possa dar um equilíbrio, Pai, que o Senhor possa guardar a nossa cidade, o nosso país, o estado do Rio de Janeiro, para que possamos trabalhar com segurança, para que possamos também viver com segurança, Pai. Deus, estamos governante em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa agir em cada coração, que o Senhor possa agir em cada mente, Pai. Deus querido, que eles não venham se aproveitar da necessidade do povo para uma plataforma política, Pai, mas que o Senhor venha colocar, Senhor, a caridade, que o Senhor venha colocar o amor em cada coração. Pai, toma o bairro da Praia de Siqueira, toma a igreja da Praia de Siqueira, nossos irmãos que estão em casa, Pai, aonde há o esfriamento, aonde há o desânimo, Pai, que o Senhor possa renovar e dar vigor, Senhor da glória, porque nós cremos, Pai, que esse tempo vai passar, nós cremos, Pai, que essa tempestade vai passar, e quando ela passar, Senhor, a nossa esperança é que a igreja continue forte na terra, a nossa esperança, Pai, é que pessoas possam entrar por essas portas, Pai, e que haja um grande avivamento neste lugar. Deus, toma os pastores em tuas mãos, Pai, toma os obreiros, Pai, de toda a região, a qual tem se esforçado para levar a tua palavra, a qual tem encontrado dificuldade, mas não tem desistido das ovelhas, Pai. Ó, Pai, nesta noite eu apresento cada família, eu apresento cada casamento, eu apresento cada lar em tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus eterno, eu também quero em oração clamar a Ti, ó Pai, após os Teus filhos clamarem, eu te apresento a família Praia do Siqueira, visita cada lar, visita cada família, visita cada um dos Teus filhos, Deus, que os anjos do Senhor, nesta hora, Pai, possa ir de lar em lar, ó Deus, repreendendo o mal, ó Deus, colocando a marca do sangue do Cordeiro nos portões, nas portas, e dando ordem a nenhum vírus, a nenhuma doença, a nenhum demônio adentrar a estas casas. Deus, dai livramento, dai proteção, cubra com o sangue de Jesus, ó Pai querido, cada um dos teus filhos. Deus, onde tiver enfermidade,
enfermidade, cura. Onde tiver, ó Pai, ó Deus, crise de ansiedade, eu dou ordem que sai agora. Onde, Pai, as emoções têm sido, Pai, desequilibrada, atingida, afetada com várias, ó Pai, manifestações, eu dou ordem agora que seja repreendido. Visita o teu povo, não só a família Praia do Siqueira, mas também cada crente desta cidade, cada morador desta cidade. Deus, em nome de Jesus, eu não vou recordar e, portanto, Senhor, não orarei por nome neste período, mas te apresento todos aqueles que nós estamos comprometidos, orando para a cura, Deus eterno, deste mal, desse vírus que tem atingido. Ó Deus, eu dou ordem agora, em nome de Jesus, que todo vírus saia, seja queimado sobre a vida daqueles que nós estamos em propósito, dia e noite, em oração, onde, Pai, alguém desta casa, desta família, estará atingido, mas os teus filhos estão clamando a Ti. Deus eterno, Tu és poderoso para fazer além daquilo que o Teu Filho crê, pensa, imagina. Deus eterno, eu quero abençoar a nossa cidade, pedindo a Ti, Senhor, repreenda esse vírus deste lugar. Deus, toma em Tuas mãos, venha livrar e guardar todos aqueles que em todo esse período de isolamento estão nos seus trabalhos, nas suas atividades. Deus eterno, e até aqui nós só temos uma palavra: Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, aguarda a polícia, o bombeiro, os comerciantes. Deus eterno vai dando livramento e proteção, e esses, ó Pai, que não, ó Deus, abriram mão, mas estão ali, ó Pai, ó Deus, porque entende que alguém tem que fazer, ó Pai, a função que lhe é confiada. Deus, toma nas Tuas mãos, ó Pai, aqueles atingidos, Pai, da forma que o Tiago tem suplicado a oração por esses 3 amigos da guarda. Deus, vá de encontro cada um dos Teus filhos agora, dê ordem, repreenda esse mal, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado. Eu abençoo agora cada lar onde esta oração está entrando, ó Pai, se esta oração está entrando, certo de que, ó Pai, os anjos do Senhor também estão visitando esta casa. Deus, dai livramento, força, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Teu Filho precisa, ó Deus, lhe conceda. Deus, dai força, dai graça, derrama a Tua glória e o Teu grandioso poder. Te agradecemos por esse momento e pedimos ao Senhor: fica conosco, receba nosso louvor, nossa adoração, a palavra desta noite, que tudo seja para a glória, para a honra e o louvor do nome de Jesus. Assim oramos e desde já queremos Te agradecer. Amém e amém. Glória a Jesus. Oh, aleluias. Deus eterno e amado, meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Hoje iniciamos o nosso culto de ensino de forma diferente. Ao invés de orar, aleluia, aqui de pé para dar início, dobramos nossos joelhos aqui para abençoar a tua vida, a nossa cidade, as nações, e tenho certeza do poder da oração a qual fazemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Vamos ouvir o pastor Elcio adorando ao Senhor com um louvor. Logo em seguida, vamos ouvir os adolescentes, representação dos adolescentes que estão conosco, louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.
A paz do Senhor para todos. Aleluia. Eu quero te convidar, meu amado, para louvar conosco o hino 108 da harpa cristã. Aleluia. Glória a Jesus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar. E com Ele então nos céus nós iremos da paz gozar. Lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutarmos até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus, olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo ao combater, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti, para mim, o caminho e a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todo quanto mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general, a glória do porvir. Graças a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Elcio. Irmão, ore pela vida do pastor Elcio. Pastor Elcio, podemos dizer, está no grupo de risco, como dizem, né? Mas durante todo o isolamento, eu acho que ele só faltou aqui um culto. Um culto. Não é porque é imune, não. Porque se não tiver ninguém aqui para ajudar o pastor, e até mesmo vir aqui, pode ser que o pastor não venha, ele estar aqui, né? Então, amor à obra de Deus. E pedindo a misericórdia, Deus nos livra, nos guarda. Os tocadores que estão aqui, sem um instrumento, como que fica nossos louvores? Os demais obreiros, Vanderlei, Vinícius, irmão João, está sempre aqui. E os irmãos, de vez em quando vem um, vem outro, que estão aqui se alimentando. Que Deus possa lhe abençoar. Nós temos 10 lives por semana. Aleluia. Se você pegar a metade delas na semana, tenho certeza que a tua vida espiritual vai elevar de uma forma muito grande. Mas não pega 5 não, pegue as 10. E eu tenho certeza de que live a gente não faz só para as pessoas de fora. Como pastor dessa casa, eu estou aqui principalmente para os de casa. E aqueles que de fora, nossas lives hoje, nós temos pessoas, irmãos nossos que estão nos Estados Unidos, Volta Redonda, Ceará e muitos outros lugares. Por quê? Familiares daqui foram abençoados, e aí mantém contato lá, outros que acham a página e vão
navegando conosco. Teve já propósito do clamor da meia-noite, que nós tivemos aqui 114 pessoas. 114 pessoas não é literalmente 114, mas são 114 famílias. Imagina o número. A live que nós fizemos com o cantor Jorginho Xerém chegou a 220 pessoas conectadas, e ali, aquela noite, devia ter 500 pessoas falando em termos de família. Então eu glorifico a Deus por isso, porque Deus, Ele tem feito grandes coisas. Com isso tudo eu peço aos irmãos, ore. A garganta está cansada, Hoje eu liguei para o Vanderlei e falei, Vanderlei, prepara a palavra. Por quê? Aleluia, culto doutrina, eu sei que todos querem ouvir o pastor, mas eu estou falando todo dia, né? E não dou conta. Hoje já tiramos propósito de oração durante o dia, fiz uma cerimônia de casamento à tarde, vou estar falando numa live 21 horas e eu quero que você participe. A live do cantor Felipe Salaibe, às 21 horas pelo Instagram, maravilhoso, vai ser uma noite muito abençoada. Quando ele me convidou, Deus me deu uma palavra, e essa palavra, eu nunca preguei ela, já preguei algumas raízes, mas hoje eu vou pregar ela e tenho certeza que Deus vai abençoar a vida, e vou terminar essa live junto com o Felipe, orando pela cidade, orando pelas pessoas infectadas. Então amanhã, 8 da manhã, consagração, amanhã 23h30, temos clamor da meia-noite, e assim é a obra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Cadê os adolescentes que não chegou aqui ainda? Glória a Jesus. Vem adorar o nome do Senhor. Em vez em quando, irmãos, Deus nos honra, né? Vem aqui, 1, 2, 3 adolescentes, e nessa a gente vai botando os mesmos para cantar para Jesus e abençoando a tua casa, porque enquanto eles cantam, Jesus vai curando, enquanto eles cantam, Jesus vai te renovando, amém? Deus abençoe a tua vida. Após as nossas adolescentes louvando ao Senhor com um hino, vamos ouvir também uma saudação pelo nosso obreiro diácono, nosso irmão Claudenor, vai também deixar aqui uma saudação para a sua vida, para a sua família, no nome de Jesus, amém? As meninas, por favor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Os adolescentes vão louvar um hino e quem souber nos ajude. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A
sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. 012, Senhor, se agradece a rica oportunidade. Aleluia! É por isso que nós adoramos a Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Amém? Vamos ouvir uma saudação pelo nosso irmão Claudenor Diácono, auxiliar de trabalho, nosso irmão Claudenor. Logo em seguida, nós já vamos ouvir aqui a ministração da palavra com o presbítero. Aleluias. A paz do Senhor. É sempre bom estar fazendo a obra de Deus. Sempre é bom. É preocupante porque nós queremos sempre fazer o melhor e não podemos. Tudo nós dependemos de Deus. Tudo dependemos de Deus. Eu tenho uma palavra, um versículo, para que possamos refletir. Desde o início da semana ela está no meu coração. Deus tem ministrado a mim. Mas eu vou só fazer a leitura e vou falar muito pouco, porque nosso tempo também não é muito extenso. Está em Romanos, capítulo 8, verso 35. Eu tenho o livro de Romanos como uma mini-bíblia. É um livro fantástico. Paulo foi fantástico. Paulo, ele expressa toda a preocupação e todo o amor, toda a preocupação em falar desse evangelho maravilhoso. Nós não podemos desprezar nenhum ponto da Bíblia. Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no Novo Testamento, observa, depois de Atos, é claro, Romanos. Romanos é uma carta, é um livro, eu considero como um livro, uma carta maravilhosa, maravilhosa. E no capítulo 8, verso 35, nós sabemos, nós já contemplamos, já lemos isso várias vezes, mas, de repente, nós esquecemos de algumas particularidades. Ele diz assim, é claro que eu estou pegando um versículo isolado, tá? Mas isso nos enriquece bastante. Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Isso é interessante. A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? E eu, com licença do Espírito Santo, eu posso acrescentar, com todo respeito ao Espírito Santo, ou será que é a epidemia? É um ponto a observar, que quando nós estamos em Cristo, Cristo venceu tudo. Quando nós estamos em Cristo, nós somos dele, e ele é suficiente para nos livrar, para nos guardar. E se tivermos de ir, nós não estamos apegados a essa terra. Nós não somos daqui, observemos bem que nós não somos dessa terra.
nós somos de um outro lugar, e esse lugar é maravilhoso, que Cristo, ele disse assim, olha, eu vou preparar um lugar para vós. Isso é maravilhoso, porque nós não estamos aqui sozinhos, haja vista que o Espírito Santo cuida de nós. E se o Senhor Jesus disse que nós não ficaríamos só, por que nós vamos nos preocupar nós vamos nos preocupar com tribulação? Sim, tribulação nós temos. Jesus não prometeu outra coisa. Angústia, nós somos angustiados. Quantas coisas. Agora há pouco mesmo veio uma situação de angústia que impediria que eu viesse para cá. Mas Deus é maior. Deus tudo pode. Ou a perseguição, muitos são perseguidos. Tomem a fome, sim, a fome ou a nudez. Ou o perigo, a espada. E como eu disse, com todo respeito ao acréscimo, né, a epidemia, a praga. Será que isso vai nos tirar esse amor de Cristo, esse amor que nós temos para Cristo? Cristo é mais importante para nós. Lembre-se, para vocês, olha, Cristo é a tua riqueza. O Espírito Santo é a tua riqueza. Tudo que eu tenho, eu estou lendo um livro que ele diz o seguinte, é uma autora, e ela diz o seguinte, tudo que eu tenho é o Espírito Santo, tudo que eu tenho é Deus. Então, olha só, será que se eu tenho essa riqueza, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus Cristo, será que alguma coisa vai me impedir a tribulação, vai me impedir a angústia, ou a perseguição, ou a nudez, ou a praga? Será que isso vai impedir que eu esteja com Ele, que eu esteja protegido por Deus? Então, não se esqueça, você que está me ouvindo, você está protegido pelo poder de Deus. É Ele que te protege, você tem que contar com Ele, mas Ele não te prometeu que você teria um mar de rosas. Você seria perseguido, mas Ele disse que estaria com você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Presbítero Vanderlei, ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu saúdo mais uma vez a igreja com a paz de Senhor. Amém? Deus possa abençoar todos que estão nos ouvindo, né? Participando desta live. Agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, ao nosso pastor. E que Deus possa nos usar e falar aquilo que Ele acha que nós precisamos ouvir, né? Glória a Deus. Eu fico feliz porque Deus ele testifica através do nosso diácono, e através do nosso pastor, e através do pastor Elcio, que falou sobre perseguição e força, né? E o que eu estava estudando essa semana fala da fraqueza de Paulo. E o que aconteceu com ele, né? É bem verdade, coisa é um ensino, não é muito aquilo que nós queremos falar, mas vamos tentar, né, falar aquilo que o Espírito Santo tem nesta noite para nós. No versículo 12 de 2 Coríntios, a partir do verso 7. Glória a Deus. Paulo escreve esta carta aos Coríntios com uma finalidade, né? 2 Coríntios, no versículo 12. Versículo 7. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Repito, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vou repetir. Quando estou fraco, então sou forte.
Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Deus. Que teu Espírito Santo, nosso amigo, venha falar aquilo que ele quer falar, Pai. E que esta palavra sirva, Deus, de força, de consolo para aqueles que nesta noite precisam e necessitam, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, para nós começarmos a falar desse texto, desse capítulo, nós temos que falar desse homem Paulo, né? Paulo, um homem que ele foi um perseguidor da igreja, seu nome era Saulo, todos conhecem a história, né? Até o capítulo do número 9, quando ele tem a sua conversão, quando falamos de fraqueza ou de força, naquele momento, para a humanidade ou para ele mesmo, para o seu ego, ele era um homem muito forte, porque ele matava, ele perseguia a igreja, e isso para ele satisfazia os seus sentimentos, o seu ego. Mas dali em diante, ele já começa a ser um homem com fraquezas, ele já começa a ser um homem dependente, ele já começa a ser um homem que não confiava mais ou não necessitava mais de suas forças. No capítulo 16, nós vamos ver que ele é preso numa prisão. No capítulo 16, nós vamos ver que ele necessita de um socorro, de um milagre. E ele adora ao Senhor, né? Paulo, ele é perseguido, Paulo, ele é caluniado, Paulo, ele sente dor por amor ao Evangelho. Pela chamada que um dia foi feito a ele, né? E quando nós falamos de fraqueza, quando nós falamos dessa frase, dessa palavra, nós, naturalmente, nossa mente vem pessoas carentes de vigor, né? Naturalmente, nós falamos de pessoas debilitadas, pessoas frágeis, com pouca resistência. Na ótica humana, o fraco ele é desprezado. Na ótica humana, o fraco ele não tem muito valor ou nenhum valor, porque o ser humano ele quer estar da pessoa que tem força. O ser humano ele quer estar perto da pessoa que tem vigor. Porque ele acha até mesmo que aquela pessoa que se sente fraco vai até mesmo contaminá-lo a ser fraco. Só que, na ótica de Deus, na ótica dos céus, Deus ele não está no meio da força. Deus ele não vai viver no meio da alegria das pessoas. Deus ele está no meio dos fracos, na fraqueza das pessoas. Deus está aonde há choro, aonde há pranto. Porque quando nós estamos fracos, reconhecemos que estamos fracos, nós viramos pessoas dependentes, nós viramos pessoas necessitadas, e a pessoa que nós vamos buscar o socorro é Ele. Porque quando nós achamos que nós somos o bambambam, quando nós achamos que nós sabemos demais, nós esquecemos de Deus, sendo que sabemos que o dom vem de Deus. Se eu prego é porque Deus nos dá o dom, se nós louvamos é porque Deus nos dá o dom. Se nós temos uma eloquência ao falar, é porque vem dele, né? Então, a fraqueza, ela tem esses dois lados. Na ótica humana, o ser humano é desprezado, mas para Deus, o poder de Deus é manifestado. E Paulo, ele vive esse sentimento de fraqueza, porque ele é perseguido, porque ele é caçado, porque ele é caluniado, né? No versículo 11, nós vamos ver aqui: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo do deserto, em perigo do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Então era um homem que sofreu pelo Evangelho. Era um homem que tinha revelações de Deus, era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Era um homem que tinha autoridade do Senhor. E aqui no capítulo 8, ele roga ao Pai, ele ora ao Pai. Ele diz: acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desvie de mim.
Nós vamos lembrar quando Jesus está na cruz do Calvário, sendo humilhado, ele diz: Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim. Ele não exige, ele fala, se possível for. Ou seja, se for a sua vontade. E Paulo aqui, a partir do capítulo 8, ele ora ao Senhor porque ele já está fadigado, ele já está cansado, ele já está oprimido, ele já está sem forças, sem vigor, porque já estava com a fraqueza. Mas só que, nesse diálogo, ele recebe uma negativa do Senhor. Quantas vezes nós oramos, irmãos? Quantas vezes nós queremos algo que achamos que é bom para nós e recebemos uma negativa do Pai, recebemos uma negativa naquela oração e ficamos tristes, porque essa bênção não veio. É porque Deus sabe, se nós fôssemos receber essa bênção, não seria bom para nós. Se o Senhor tirasse essa fraqueza de Paulo, ou te desse algo para que ele pudesse ser revigorado, talvez ele não seria o que ele foi. Porque quando ele se sente fraco, ele se sente dependente do Pai, né? E a resposta de Deus para ele, irmãos: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo para ele que ele não precisava da força dele. Deus estava dizendo para ele, Antônio, que ele não precisava se preocupar, porque a graça dele ia renovar as suas forças. Porque tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu, não era dele, era do céu. E por isso que nós afirmamos que Deus ele não está naquela pessoa forte. Deus não está num aniversário, numa alegria. Deus está na fraqueza, Deus está no choro. Porque quando nós choramos, quando nós reconhecemos que somos fracos, é onde nós buscamos a presença do Senhor. Isaías, no capítulo 49, e no versículo 29, vai dizer: dá vigor ao cansado, multiplica as forças de quem não tem vigor. Filipenses, no capítulo 13, vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece? É o Senhor. Quando reconhecemos que somos fracos, quando reconhecemos que há uma fraqueza em nós, nós reconhecemos a grandeza do Senhor. E Paulo, ele reconhece essa grandeza de Deus. Paulo, ele aceita a resposta da oração dele. Paulo, ele aceita aquilo que Deus falou para ele: a minha graça vos basta. E ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite, more o poder de Cristo. Ele reconhece, ele entende o que Deus queria fazer. Ele diz, com as minhas palavras: eu posso até estar fraco, mas Deus estará comigo. Como foi dito agora pelo nosso diácono, ele cuida de nós, né? Em Mateus, no versículo 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados ou fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estamos vivendo momentos difíceis? Estamos. Estamos num momento em que pessoas estão se sentindo fracas? Sim, porque a tristeza ela vem, porque as dificuldades aparecem, mas nós não podemos usar essa fraqueza para se afastar do Senhor. Nós não podemos, como lá fora se diz num ditado, vou chutar o pau da barraca, porque já não aguento mais. Não. A fraqueza vem para que nós possamos buscar a presença de Deus, para que o poder dele habite em nossas vidas, para que as pessoas entendam que há um Deus em nossas vidas. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas. Versículo 10. Injúrias, necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí estou forte. Por que será? Porque quando eu estou fraco, Deus está em minha vida. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, o poder dele se manifesta, e eu consigo fazer coisas que eu não fazia. Eu consigo ir aonde eu não iria, porque eu reconheço o poder de Deus em minha vida. A fraqueza, ela traz problemas, choro, a fraqueza, ela traz angústias. Mas, mais uma vez, eu repito, o nosso Deus está no meio do choro. O nosso Deus está no meio daqueles que choram. Olha o que diz Apocalipse 21, versículo 4.
e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Salmos no capítulo 16, versículo 26, versículo 126, versículos 5 e 6. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos e alegria, colherão aqueles que saem alegrias. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Porque quando nós choramos, nós vamos para perto do Pai. Quando nós choramos, quando nós reconhecemos que somos fracos, nós temos a presença de Deus. Paulo, ele só suportou tudo o que ele suportou por amor ao Evangelho. Paulo só foi o que ele foi porque ele reconheceu que ele era fraco. Ele teve um espinho na carne, porque ele foi um homem de grandes revelações. No versículo 2 vai dizer: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, se não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele era um homem que tinha intimidade, ele era um homem que viu o sobrenatural. Mas esse espinho na carne, esse sofrimento, esse mensageiro de Satanás só vivia perto dele para que ele entendesse que ele não era nada. Para que ele entendesse que ele era sustentado pelo Senhor. Para que ele entendesse que ele dependia do Senhor. Para que as coisas que ele fazia e realizou não vinha do homem, mas vinha de Deus. Nós hoje podemos não estar entendendo o que está acontecendo em nosso meio. Choramos por pessoas que estão indo embora. Sofremos porque pessoas estão sendo enfermas. Mas Deus tem um propósito no meio dessa situação. Deus tem um propósito no meio de cada família e cada vida. Porque talvez em alguns momentos, algumas famílias, talvez em alguns momentos, alguns governantes se acham tão fortes que não dependem mais do Senhor. Se acham tão fortes que não precisam mais de Deus ou da voz do Senhor para solucionar seus problemas. Aí nós temos que passar por situações para entender que somos fracos, que somos pequenos, que somos dependentes. Mateus vai dizer no capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, dependentes. Dependente de Deus. No olhar humano, quando estamos passando por dificuldade, amados, no nosso olhar, na ótica humana, quando há o desemprego, quando há a enfermidade, o ser humano pode dizer até que você não tem nada ou não é nada. Mas Deus está dizendo que você é algo. Deus está dizendo que você é o filho amado. Deus está ouvindo as suas orações. Deus está fortificando a sua vida espiritual para que lá na frente as pessoas possam entender que aquela fraqueza que nós reconhecemos não era para a nossa vergonha, não era para a nossa decepção, mas sim para que o poder de Deus viesse se manifestar em nossas vidas e através de nossas vidas pessoas pudessem ser alcançadas por Ele. O ser humano, muitas das vezes, ele precisa de uma vírgula. O ser humano, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ele precisa de uma parada do Senhor. Talvez você esteja falando, mas você não sabe, irmão, o que está passando na minha vida. Não sei, eu sei o que eu estou passando. Mas eu sei, se eu creio nesse Deus vivo, eu tenho que entender, se há fraqueza em mim, é porque algo quer se manifestar. Mas eu não posso usar a fraqueza para me afastar. Eu tenho que usar essa fraqueza para me aproximar. Para que Deus e o seu poder venham habitar em nossos corações e nossas vidas, e que o dom espiritual e aquilo que nós fomos chamados possa florescer em meio à sociedade. Paulo, ele admite a sua fraqueza. Paulo, como um grande apóstolo, ele admite, talvez nessa oração, que não está aguentando mais, que não tem mais para onde ir. Mas através da negativa de Deus, ele aceita ser negativo. Ele aceita a oração que não foi ouvida. Por quê? Porque quando há uma negativa, a gente acha que a oração não está sendo ouvida. Mas está sim, irmãos. O que Deus quer é que nós venhamos entender o propósito de nossas vidas. O que Deus quer é que nós possamos entender o que Ele quer realizar em nossas vidas. Não sabemos quando irá acabar essa pandemia. Não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos como irá acabar. Mas o que nós temos que ter a certeza é que no meio dessa fraqueza que nós sentimos porque somos seres humanos,
Nós sofremos em casa, estamos aqui, como o pastor falou, por misericórdia, pela graça, porque temos o nosso dia a dia, temos a nossa família para cuidar, temos as nossas preocupações de sair de casa, porque nós também não somos super-homens, nós não somos de ferro, temos o medo de estar saindo para o trabalho e trazer algo para dentro do nosso lar. Mas estamos aqui pela fé, estamos aqui entendendo que Deus está nos guardando. Hoje vocês podem estar nos ouvindo nesta noite, irmãos. Você pode ter passado por esse momento de fraqueza, mas a fraqueza não foi para que você se afastasse do Senhor. A fraqueza não é para que a sua família venha parar ao meio do caminho. A fraqueza que está aí hoje é para que você reconheça que só a graça do Senhor bastará para que você e a sua família venham passar por esta situação, venha passar por este momento. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados. A luta, ela cansa. A luta, ela traz fraqueza. A luta, ela traz desânimo. Mas o Senhor está dizendo, vinde a mim. Vem para perto de mim. Aceita a minha palavra. Aceita a minha presença. Aceita os meus louvores. Na realidade, muitas das vezes nós aproveitamos dessa fraqueza para sair, para ir embora, mas não. Nós temos que sair dessa situação, amados, mais forte do que entramos. Porque quantos choraram nessa situação? Quantos perderam seus empregos? Quantos familiares ficaram enfermos? Mas você está aí, mesmo fraco, mesmo sem vigor, mesmo debilitado, mesmo sem poder vir na casa do Senhor. Mas através das lives, através do pastor, você tem sido alimentado e tem sustentado a dificuldade. O que Deus quer é que nós venhamos entender o que Paulo entendeu. Ele roga a Deus 3 vezes, mas ele viu que o Senhor não ia ouvir ele. Ele viu que não tinha mais jeito. Eu de bom grado, eu aceito. A fraqueza, ela pode trazer sentimentos muito perigosos, irmãos. A fraqueza, ela pode nos trazer sentimentos de diminuição, de depressão. Se nós tentarmos resolver com as nossas forças, se nós não procurarmos ajuda, se nós não procurarmos a nossa igreja, o nosso pastor, os nossos irmãos, nós podemos ter um final muito triste. Eu falo isso porque eu tenho saído de casa e tenho visto muitas pessoas desanimadas. Hoje mesmo eu liguei para um irmão e o irmão quase que não falou de tão fraco que a voz dele estava. Eu disse para ele, eu não estou aí porque eu não estou podendo fazer visita, irmão. Mas nós estamos orando. Porque a fraqueza chegou. O sentimento de impotência chegou. Mas se nós entendermos, amados, que essa fraqueza é para que Deus venha manifestar o seu poder e habitar em nós, nós conseguiremos passar por essa dificuldade. Nós conseguiremos passar por esta situação. E Paulo só conseguiu passar por todas as dificuldades porque ele não se engrandeceu nas coisas que ele fez através do Senhor. Porque ele não se engrandeceu de quem ele era. Porque ele não se soberbeceu de quem Deus fez por ele, ou o que fez por ele. Mas no momento de dificuldade, no momento em que ele ora ao Senhor e o Senhor diz para ele que a graça bastava, ele aceita a situação. Ele aceita o momento e ele vai adiante. Ele vai adiante. Porque quando ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. De boa vontade. Sentimento de certeza de que tudo que iria acontecer com ele, o Senhor estaria com ele. Deus não nos abandonou. A porta fechou porque teve que fechar. A enfermidade chegou porque teve que chegar. Mas Deus tem cuidado de nós. Ao mesmo tempo que tem pessoas sendo levadas pelo Senhor para o céu, também tem sido pessoas curadas. Eu creio que tem sido pessoas sendo mais curadas do que pessoas indo a óbito. Por quê? Porque a igreja ora, porque a igreja tem entendido que somos fracos, somos falhos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns irmãos pregando aí, né? E essas pessoas não vão a uma escola dominical. Essas pessoas não estão aqui no culto de ensino. Essas pessoas têm agenda. Essas pessoas têm até mesmo uma pessoa para cuidar da agenda. Nem ele mais cuida da agenda, ele tem uma pessoa para cuidar da agenda. Eu fico muito preocupado. Porque talvez a dependência do Senhor pode estar indo embora. E é por isso que há muitos escândalos no meio do Evangelho. É por isso que há muitas pessoas desanimando ou fracassando. Por quê? Porque não reconheceram a sua fraqueza.
Porque no momento de fraqueza, não tentou resolver como Paulo resolveu, aceitando a voz do Senhor, mas tentou resolver como nossos sentimentos, e os nossos sentimentos são perigosos. Paulo, grande homem do Senhor, teve vários milagres que ele participou, várias cartas que ele enviou a várias igrejas, vários milagres, até uma ressurreição de um jovem ele participou. Foi perseguido, foi maltratado por amor a este evangelho. Mas aqui eu vejo um homem sábio, um homem humilde, que ele não se preocupou com o que estava acontecendo de milagre, que ele, através do Senhor, ele fazia. No momento de sua fraqueza, no momento de sua dificuldade, no momento em que ele cansou, ele ouviu a voz do Pai e aceitou e entendeu que a graça do Senhor bastava. Porque a graça do Senhor bastava. E a graça do Senhor, e a palavra graça, nós sabemos que significa favor imerecido. Ele entendia que tudo que aconteceu com ele, nada daquilo ele merecia. Era um favor de Deus, porque ele era um homem que perseguia. Da mesma forma nós. Quarta-feira, depois da pregação do pastor, eu tive a oportunidade de lançar uma frase, de que Deus ele não tem culpa das nossas más escolhas. Deus ele não tem culpa dos caminhos que nós escolhemos e achamos que são corretos. Mas mesmo assim, quando nós erramos, mas mesmo assim, quando nós caminhamos, a graça dele está em nossas vidas. Por quê? Porque nós não merecemos. Talvez se fosse por merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui. Você que está em sua casa, irmãos, você que está nos ouvindo, você que tem ouvido a live do pastor, da igreja da Praia de Siqueira, não se preocupe com essa situação. Não se desespere com o que está acontecendo em nossa cidade, porque Deus ele tem um controle em tuas mãos. Eu creio que não tem faltado nada. E Ele nessa noite está dizendo, a minha graça vos basta. O meu favor vai chegar em tua casa. O meu socorro vai chegar em sua casa. Se está cansado, eu vou te encher de vigor. Se está oprimido, eu vou te aliviar. Se está chorando, continua chorando, semeia, porque você vai voltar alegre. Nós temos aprendido, irmãos, que nem sempre a alegria, nem sempre a festa, ela sustenta o nosso ministério, a nossa vida espiritual. É necessário que há lágrimas, é necessário que haja algum tipo de sentimento que nos torne pequeno para que nós possamos engrandecer o grande Deus. Né? Que nessa noite você possa ficar, não com esse estudo, mas com uma pequena palavra simples e humilde, de uma pessoa que tem aprendido muito com a vida, com a nossa igreja, com os nossos obreiros, com o nosso pastor, de que temos que passar por essas situações para que nós possamos crescer. Eu tenho certeza que Paulo cresceu muito no seu ministério e alcançou o final, o propósito de Deus na vida dele. E eu tenho certeza absoluta que essa fraqueza que você está vivendo, se você entender o que Deus quer fazer, Deus vai realizar o propósito dele em sua vida e na vida da sua família. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Amém? Deus abençoe a sua vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai fazer uma alusão a esse capítulo, que ele fala sobre esse espinho na carne. E aos Gálatas, quando ele está entre eles glorifica aos Gálatas, porque cuidava dele como se cuidasse de Cristo. Eu estava lendo isso, eu fiquei assim maravilhado pela atuação da igreja, pelo carinho, né? Segundo alguns estudiosos, dizem que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade crônica. Quando nós vamos ler capítulo 4 de Gálatas, nós vamos ali e lemos Paulo falando da enfermidade e agradecendo aos Gálatas por cuidar dele com carinho, como se estivesse cuidando de Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus abençoe. E uma coisa importante, Vanderlei, pastor Elcio, os demais irmãos que estão aqui, o que eu estava aqui observando é que Paulo era afetado por uma enfermidade. Uma enfermidade
o Senhor falou, ó, tu vai permanecer assim com esse espinho, porque eu te quero humilde, que dependa de mim, que saiba que sou eu que dou graça, eu que fortaleço, eu que sou na tua vida. Aleluias. Então ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoava quando ele não podia fazer nada, ou seja, nos momentos de fraqueza. Então, muito própria essa palavra para os dias que vivemos. Paulo, a enfermidade, o espinho na carne não parou, mas ele seguia confiando que Deus era na vida dele. Deus é contigo, Deus é na tua vida, Deus é na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, antes de orar, já vou deixar aqui o anúncio. Hoje, 21 horas, você que tem Instagram, que segue o pastor, segue o Felipe, se não segue, localiza lá, 21 horas, vamos participar dessa live, né? Estarei orando no final da minha palavra, vou estar trazendo uma palavra e a palavra falando sobre, aleluia, o grande eu sou. O grande eu sou, que desde o Velho Testamento, lá, capítulo 3 do Êxodo, onde o Senhor se manifesta através da vida de Moisés e diz, o grande eu sou. Aleluia. Nós não somos, mas Ele é. Então, vou estar falando sobre esse assunto hoje, trazendo as 7 revelações de João no Evangelho sobre o grande eu sou. Então, aleluia, vamos estar lá sendo abençoado por Deus depois desta grande maravilha, onde já fomos aqui abençoados por Deus. Eu quero orar pela tua vida e, ao mesmo tempo, nesse momento, eu quero te agradecer. Agradecer aos dizimistas e ofertantes da igreja. Que Deus continue prosperando a tua vida. Que Deus continue honrando você, te dando saúde, abrindo portas e guardando a tua casa, né? Eu costumo dizer que durante todo esse período de pandemia, essa igreja não deixou de fazer o social que vem fazendo em todo momento. Amém? Aleluias. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela tua vida, porque mesmo o templo de porta fechada, você tem enviado o teu dízimo à igreja, e de forma que nós assumimos os compromissos diários da igreja e ajudando a sua membresia e até mesmo quem não é membro da igreja. Aleluia, porque a igreja de Cristo, ela não cuida só dos seus, ela cuida do povo, né? De acordo com a necessidade da mesma. Deus abençoe a sua vida e te multiplique. Falando nisso, no domingo, nós estamos aqui na grande ceia do Senhor. A forma da ceia está esta orientação dentro dos grupos. Eu vou compartilhar novamente o vídeo, que já foi postado desde a segunda-feira, para você saber como funciona a nossa Santa Ceia. Você que pode, quando vier para a ceia, se você puder trazer a sua cesta básica, pastor, não consigo levar uma cesta, mas consigo levar 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, faça isso. Faça isso. Amém? E eu estarei orando para que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Os irmãos que estão aqui, você que está em casa, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar, exaltar e agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está. Ó Pai, aqueles que no templo e aqueles que me ouvem na tua casa, e até mesmo aqueles que não me ouvem, mas que esta oração venha abençoar a vida de cada um. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos ofertantes e dizimistas desta casa. Pai eterno, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos revelou, durante esse momento, templo fechado, mas a tua igreja não deixou de ser fiel. O que menos falamos durante esse momento, ó Deus, foi sobre ofertas e dízimo, porque entendemos que o momento, Senhor, nós precisávamos ajudar como fizemos
e como estamos fazendo. Mas eu quero glorificar ao Senhor pela vida do teu filho, pela vida da tua filha, pela sua fidelidade, Deus eterno, cumprindo a palavra do Senhor, e como diz a mesma, trazei os dízimos e fazei prova. Deus, e neste momento de prova, eu peço a ti, Senhor, revela aos teus, trazendo paz, saúde, harmonia, repreendendo todos os devoradores, cortadores, migradores e destruidores. Que esses demônios não venham fazer parte da nossa vida, nem, ó Pai, da nossa casa, nem da nossa despensa, nem, Pai, da saúde da nossa família. Pai, mediante a fidelidade da tua igreja, do teu povo, honra, aleluia, todas as áreas da sua vida, continue abençoando e dando vitória para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida de todos os teus filhos que aqui conosco durante este momento, adorando e exaltando ao Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, digam amém. Deus abençoe.